a ampla defesa, todos os argumentos. Na próxima semana também deve vir uma comissão de juristas e religiosos que vão fazer uma reunião com o presidente da CCJ, Paulo Aze, e também com o presidente Hugo Motta, no mesmo sentido, apresentando um apelo da sociedade diante dessa desproporcionalidade, dessa injustiça. A ideia é pedir a anulação do relatório do relator ou tentar negociar com ele uma pena mais branda? Como que você vê? A Comissão de Constituição e Justiça, ela tem a possibilidade de rejeitar o que foi votado no Conselho de Ética e retornar ao Conselho de Ética a possibilidade de um novo julgamento. Aí seria a escolha de um novo relator, a apresentação de um novo relatório. Caso isso não seja possível, ainda deve ser apreciado em plenário, e aí quem deseja cassar o mandato do Glauber tem que conquistar 257 votos. Profundamente da solidariedade, todas as pessoas que estiveram aqui nesses últimos dias, também todas as demonstrações de apoio através das redes sociais, todas as cidades, de pessoas, entidades, juristas, intelectuais, religiosos, os trabalhadores aqui da Câmara. Também quero agradecer a cobertura da imprensa do que foi essa luta tão difícil nesses últimos dias. O gesto corajoso e difícil que o Glauber tomou a iniciativa desde o dia do julgamento do Conselho de Ética foi fundamental para que toda a sociedade brasileira pudesse saber que estava à beira de acontecer uma das maiores injustiças da história da Câmara dos Deputados. Uma cassação que seria algo imediato, porque logo depois do feriado deve ter a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Tá vivo, gente! Deve haver a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e que, de acordo com o movimento que se deu na última reunião de Conselho de Ética, teria um amplo acordo para que fosse rapidamente aprovada no plenário. Foi graças a essa mobilização e a essa solidariedade que nós pudemos estabelecer um canal de diálogo junto ao presidente Hugo Motta, e eu quero aqui publicamente agradecê-lo pela possibilidade de termos estabelecido esse diálogo para que fosse possível chegar nessa denominação comum que eu acho que foi muito importante, que é a garantia de que haja no mínimo mais 60 dias depois da conclusão de todo o prazo que nós temos direito na Comissão de Constituição e Justiça, de no mínimo 60 dias, portanto, no mínimo a partir do segundo semestre, para que esse caso possa ser apreciado no plenário. Isso é fundamental porque nós ganhamos mais tempo para poder dialogar junto aos parlamentares, para apresentar toda a argumentação política e jurídica, para comprovar que se trata de uma medida injusta, desproporcional e um precedente perigosíssimo para a nossa democracia. Nunca nenhum parlamentar foi cassado por comportamento ou por opinião. O que se propõe com a possibilidade de cassação do Glauber seria absolutamente inédito e, portanto, um golpe contra a nossa democracia brasileira. Mas também seria um precedente perigoso, sobretudo para as demais casas legislativas, porque poderia ser um processo de intimidação constante de outros parlamentares que ousam erguer sua voz, ousam enfrentar poderosos, ousam denunciar esquemas de corrupção, mas também um precedente perigoso para outros parlamentares de outras legendas, que podem também, caso esse processo se conclua, ser vitimados também por um processo de perseguição. E eu tenho a certeza, a convicção, que a partir desse tempo que a gente ganhou com a saúde e a vida do Glauber preservados, porque isso é muito importante, nós vamos ter condição de ter uma vitória política retumbante de preservação do mandato dele. A viagem do presidente Hugo Motta dificultou que esse processo de negociação, de diálogo, pudesse ser estabelecido anteriormente, assim como a Câmara esvaziada, então outros líderes, outros parlamentares não estavam por aqui, em função da véspera do feriado, mas nos últimos 2 dias, e aliás eu quero aqui também deixar registrado o agradecimento ao deputado Lindbergh, que também foi fundamental para estabelecer esse diálogo. Nos últimos 2 dias nós estamos tentando criar os termos e as condições, para que a gente pudesse sair desse processo da greve de fome de uma forma digna e que fosse importante, não só para fortalecer a luta ainda, com ainda mais condições em defesa do mandato do Glauber, mas eu acredito também que o desgaste, além do desgaste físico e emocional para o Glauber, também estava se expressando com relação à Câmara de Deputados. E eu acredito que o presidente tenha se sensibilizado diante disso, Era um grau de exposição da injustiça e da impossibilidade de levar adiante um mandato legitimamente eleito, que graças à mobilização, à nossa pressão, foi possível que tivesse uma posição ponderada de não ter uma cassação imediata, que é o que estava se desenhando desde o último Conselho de Ética. Deputada, duas